Olá, muito bom dia para nós aqui do nosso quinto ano. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais uma aula nossa de matemática, tá bom? Sejamos todos nós aqui muito bem-vindos e hoje, é claro, nós vamos adentrar a um conteúdo novo, tá bom? Esse conteúdo novo, na verdade, ele não é tão novo, ele já é conhecido nosso. Na verdade, ele vinha disfarçado. Como assim, professor? E esse conteúdo agora é detetive para andar disfarçado? Não, pessoal, calma. Vamos com calma, deixa eu poder explicar. Nós estamos vendo aí, desde o começo do ano, as operações. Trabalhamos a adição com suas propriedades, fizemos aí as expressões numéricas com adição, passamos pelo mesmo processo na subtração, tá bom? Agora, há poucos dias, nós também trabalhamos aí a multiplicação por 10, por 100, por 1000, colocando o nome dos termos, fizemos tudo isso, vocês lembram? Muito bem, agora chegou a vez da nossa divisão, tá bom? Agora está chegando a vez da nossa divisão, tá certo? Tá chegando a vez de nós estudarmos aqui a nossa divisão. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A gente primeiro precisa entender o que de fato é essa divisão. Vocês lembram que eu expliquei lá na multiplicação que a multiplicação é uma adição repetidas vezes de um mesmo número? Pois muito bem, para nós aqui no quinto ano, a divisão vai ser o oposto da multiplicação. Quem multiplica divide, quem divide multiplica, tá bom? Nós temos aí esse pequeno entendimento para podermos começar aqui a nossa aula de fato, tá bom? Para podermos começar a nossa aula de fato. Então, veja, nós, nesse exato momento, somos o nosso quinto ano e aqui nós temos a matemática, tá bom? Nós somos o nosso quinto ano e aqui nós temos a nossa brilhante matemática, tá bom? E nós vamos trabalhar aqui, ó, pessoal, divisão de um número natural, tá bom? Divisão de números naturais, tá certo? Nós vamos trabalhar aí a divisão de números naturais. Vamos lá. Vamos anotar aqui. Divisão de números naturais. Quais são mesmo os números naturais, vocês lembram? É do zero em diante, né? 0, 1, 2, 3, 4, tá bom? 5 e aí até o infinito. Então, nós temos aqui a nossa divisão de números naturais. Primeira coisa, nós vamos a nossa definição. O que é de fato para nós uma divisão? Divisão é uma operação matemática, tá bom? Simples, em que nós podemos utilizar um número natural e tê-lo em várias partes iguais, tá bom? Em duas ou mais partes iguais. Então vamos lá? Então nós temos aqui como definição da divisão de números naturais é que ela é uma operação, tá bom? Ela é uma operação matemática, tá bom? Que nos permite, ela é uma operação matemática que nos permite
dividir, vamos anotar assim, um número natural, não é isso? É uma operação matemática que nos permite dividir um número natural em partes iguais, vamos dizer assim, em partes iguais, tendo resto ou não. Vamos lá, tendo resto ou não. Tá bom? Então lembre-se, nós acabamos de aprender nesse exato momento a definição aí de números, de divisão de números naturais, que é o quê? É uma operação matemática que nos permite dividir um número natural em partes iguais. E aí pode ter resto e pode não ter resto. O que nós sabemos é que nas divisões nós temos aí a divisão exata e nós temos a divisão não exata, tá bom? Nós podemos ter uma divisão exata e uma divisão não exata. Vamos lá? Nós podemos ter uma divisão exata. Quando é que acontece? A divisão exata é quando efetuamos uma divisão. Quando efetuamos uma divisão e o resto da mesma é zero. Efetuamos uma divisão e o resto da mesma é zero. Essa aqui, no caso, é a nossa divisão exata, tá bom? Certo? É quando efetuamos uma divisão e o resto da mesma é zero. Então, vamos ver aqui como exemplo, tá bom? Nós podemos ter o número aqui, vamos lá, 36 dividido por 6. Vamos lá? Como é que a gente tem que pensar? Atenção! Vamos lá, como é que a gente tem que pensar? Um número que multiplicado por 6 seja igual a 36 ou chegue mais perto possível do 36. Qual é ele? É o próprio número 6. Veja, 6 vezes 6 nós vamos ter 36. Aí você anota, aí você faz o seguinte. 36, aliás, 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Pronto. Aqui, pessoal, nós já começamos a entender um pouco mais da divisão de números naturais. Por quê? Porque aqui nós também podemos dar nome aos seus termos, tá bom? Nós podemos dar nome aí aos seus termos. Vamos lá? Então, aqui, olha, eu vou circular aqui o 36. Aqui, esse 36 tem um nome. Esse 6 tem um nome. Esse 6 aqui que está embaixo tem um nome. E esses zeros aqui, ó, também eles têm nome. Tá bom? Vamos entender aqui o que é que eu estou falando. Olha, o que eu estou dizendo aqui, que nós vamos fazer é colocar o nome dos termos. E o nome dos termos não muda, não depende se a divisão é exata ou se ela não é exata. O importante é a gente saber que nós temos o nome dos termos e que ele tem aí a sua posição. Olha, esse número aqui, o 36, é o que está sendo dividido. Se ele está sendo dividido, ele é chamado de dividendo. O 6 que divide esse aqui, ele é chamado de
divisor. Esse 6 aqui, que é a resposta, é chamado de quociente. E esses dois zeros aqui, tá bom? Eles são chamados de resto, tá bom? Então aprenda comigo aqui, ó. Vamos lembrar, nós temos a divisão exata, quando é que acontece? É quando efetuamos a divisão e o nosso resto é zero. Então essa divisão ela é exata. E vamos aqui colocar nome aos termos, ó. O 36, o dividendo, o 6, o divisor, esse 6 aqui, o quociente, e esses zeros aqui é o chamado resto. Isso acontece, pessoal, em qualquer que seja a nossa divisão, tá bom? Em qualquer que seja aí a nossa acontece em nossas divisões. Aqui no caso foi o exemplo 1, mas nós podemos também, é claro, trabalharmos aqui um segundo exemplo, tá bom? Podemos trabalhar aqui um segundo exemplo. Nós temos dois números dividido por um número. E isso é muito bom, tá bom? Vamos ver se nós conseguimos dividir 216 dividido por 6. Vamos ver se a gente consegue dividir. Vamos lá? E aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos aqui, tá bom? Olha, um número, primeiro você vai pensar o seguinte. 2 pode dividir por 6? Pode ou não pode? Pode não, né, tio? Então, você vai e seleciona o 2, ele não pode. Aí você pega e fecha aqui com o próximo número. Aí você agora já tem o quê? 21. 21 pode ser dividido por 6? Pode. Dá quanto? Eu sei, tio. Dá 3, ó. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Vamos anotar? 3 vezes 6 dá quanto? Dá 18. 18 para 21, ou 21 menos 18, como é que resolve? Vamos lá? Pega o emprestado, fica 11. 11 menos 8, 3. Aqui era 2, emprestou 1. Ficou 1 menos 1, 0. Então, ó, ficou para mim 3. Ficou? Ficou. O que é que acontece? Eu pego aqui o nosso outro 6. O que é que eu faço? A gente baixa ele aqui, ó. Pronto, tá bom? Agora eu tenho 36 dividido por 6. Exatamente o que nós fizemos bem aqui. Dá certo? Ó, dá certíssimo. Vamos lá. Atenção. 6 vezes 6. 36. E 36 menos 36, vamos lá. 0 e 0. Aqui é mais um exemplo de uma divisão exata, tá bom? Aqui é mais um exemplo de uma divisão exata, tá bom? Agora vamos continuar dando nome aos nossos termos, ó. Esse aqui, ó, o 216, ele tem um nome. Que nome é ele? Ah, eu já sei. Vamos lá. Que nome é ele? Dividendo. Esse 6, ele também já tem um nome. Que nome é ele? Tá aqui, ó, divisor. O 36 também tem um nome. Como é o nome do 36? A nossa resposta é o quociente. E aqui, ó, nós temos os zeros, não é isso? Esses zeros aqui é chamado de quê? De resto. É chamado de quê? De resto. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, dividendo, divisor. Aqui nós temos o quê? Quociente, tá bom? Aqui nós temos o quociente. E aqui nós temos quem? O nosso resto. Então veja, dividendo, divisor, quociente e
resto. O resto nem sempre precisa e é obrigado a ser zero não, pessoal. Pode ser qualquer outro número, tá bom? Isso acontece que nós temos aqui divisão exata. Não é isso? Nós temos aqui uma divisão exata. Mas nós também podemos ter aí as divisões não exatas, que são chamadas de divisões inexatas. E detalhe, pessoal, esse método de dividir aqui é muito interessante, porque a gente trabalha a divisão, pois já está dividindo, trabalhar a multiplicação, pois eu preciso multiplicar aqui para saber se está certo. Ao mesmo tempo eu trabalho a subtração, e quando eu trabalho a subtração já estou me lembrando da adição, então eu consigo fazer 4 operações de uma só vez. Eu consigo fazer o quê? 4 operações de uma só vez, tá bom? Tá certo assim? Tá entendido? Então nós conseguimos fazer aí, 4 operações de uma só vez, tá bom? Vamos lá? Vamos nós aqui, Atenção. Vamos aqui para a nossa outra parte da divisão. A nossa outra parte da divisão são as divisões inexatas, né? A divisão inexata. É quando efetuamos a divisão e o resto dela não é o número zero, é outro número, né? Então vamos lá, anotando aqui, nós temos a nossa divisão inexata. Quando é que eu tenho uma divisão inexata? Vamos lá, a minha divisão inexata é quando efetuamos uma divisão, tá bom? E o resto da mesma não é o zero. O resto da mesma é diferente de zero, tá bom? E o resto da mesma é diferente de zero, tá bom? É quando efetuamos uma divisão e o resto da mesma é diferente de zero. Então já entendi. Divisão exata, o resto é zero. Divisão não exata, o resto não é zero. Muito bem. Parabéns. Vamos lá? Para isso, olha, nós podemos ter aqui também exemplo, tá bom? Podemos aqui também ter exemplo. Eu vou pegar esse mesmo número aqui, Nós vamos pegar aqui o número 36. Só que ao invés de dividirmos por 6, nós vamos dividir por 5. Tá bom? Nós vamos dividir por 5. O que é que nós podemos fazer ainda com essa divisão não exata, né? O que é que nós podemos fazer ainda com essa divisão não exata? Vamos ver aqui. Nós podemos fazer o seguinte, olha. Um número que é multiplicado por 5 seja igual a 36 ou chegue mais perto possível, tá bom? Ou chegue mais próximo possível. Podemos ver aqui o 5 vezes 5, 25. Para 36 falta 11, é pouco. 6 vezes 5, 30. Para 36, falta 6, ainda é pouco. Então, vamos ver aqui, 7. 7 vezes 5 dá quanto? 35. E 36 menos 35, né? Vai sobrar quanto? 1. E aqui 0. Opa! Essa divisão aqui não é exata. 36 por 5 dá 7 e sobra 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Assim está valendo, assim vale, tá bom? E aqui, nós vamos, é claro, também anotarmos o nome dos termos, tá bom? Que não é diferente daqui, é exatamente igual. A diferença é que aqui o resto é zero e aqui o resto não
foi o número 0, o resto foi outro número, tá bom? O resto foi outro número. Atenção. Aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá? Atenção. Vamos ver como é que resolve aqui. Aqui nós temos quem? O nosso dividendo. Aqui nós temos quem? O nosso divisor. Aqui nós temos como resposta o nosso quociente. E aqui nós temos o nosso resto, que no caso não foi o número 0, que no caso não foi o número 0, tá bom? Tá vendo? Nós temos uma divisão exata quando o resto é 0, e nós temos uma divisão não exata quando o resto é diferente de 1. É diferente de 0, me desculpem. É diferente de 0. Nós podemos ter ainda, pessoal, mais outro exemplo. Por exemplo, podemos ter aqui o número 729. Vamos dividi-lo aqui pelo 7. Vamos lá? Dividi-lo aqui pelo 7. Tá bom? Atenção. Regras da divisão. Vamos ficar esperto. Atenção. Observa comigo como é que trabalha a divisão. Olha. Seleciona aqui o 7. Um número que é multiplicado por 7 seja igual a 7 ou chegue mais próximo possível. É o nosso número 1. 1 vezes 7 é 7, tio. Aí, no caso, 7 para 7, falta quanto? 0. Aí, agora, o que é que você faz? Você baixa o número 2. Eita, professor, agora deu um problema. 2 é menor do que 7. Como é que eu faço? Nós temos que usar um artifício matemático. Tá bom? Nós vamos ter que usar aqui um artifício matemático. Vamos lá? Atenção. Você tem que baixar o 9. Mas a partir do momento que você baixa o 9, você tem que acrescentar um 0 aqui. Professor, mas por que isso? Porque a divisão não permite que nós façamos, né? Baixamos aqui 2 números seguidos sem acrescentar aqui 1 no quociente. Baixou o número do dividendo aqui, acrescenta um 0. Baixou só 1, não, mas se baixar 2, aí tem que baixar o segundo número e acrescentar um 0. Então, vamos repetir para ficar claro até aqui. 1 vezes 7 é 7. 7 menos 7 é 0. Aí, baixo 2. 2 não pode dividir por 7. Tá bom? 2 não pode dividir por 7. Aí, baixo 9. 29 por 7. Pode? Pode, agora pode. 29 por 7 dá 4, tio. 4 vezes 7 dá 28. 28 para 29 sobra quanto? 1. Então, aqui nós temos, olha, vamos lá. Nós temos o dividendo. Aqui. Nós temos o nosso divisor. Nós temos o nosso quociente. E aqui nós temos o nosso resto. Vamos lá? Aqui, ó. Aqui nós temos dividendo. Aqui nós temos divisor. Aqui nós temos o nosso quociente. E aqui nós temos o nosso resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Aqui é o nome dos termos. Isso funciona em todas as divisões. Sejam elas exatas ou sejam elas inexatas, tá bom?
sejam elas exatas ou inexatas. Tá certo? Ei, professor, e eu só posso dividir se for por um número só? Ou posso dividir por mais de um número? Ótima pergunta. Também podemos dividir por mais de um número. Por 2, por 3, por 4, por 5, tá bom? Podemos dividir aí por vários números, tá bom? Podemos dividir aí por vários números. Por exemplo, vamos aqui de outro exemplo. Para esse nosso próximo exemplo, vamos colocar aqui o número 1446 dividido por 11. Pode ser? Vamos lá? Atenção aqui, ó. Aqui são dois números, aí então aqui tem que ser pelo menos dois números, ó. 14. 14 é maior do que 11, pode dividir por 11. Dá quanto? Dá 1. 1 vezes 11, 11. Logo, 14 menos 11 sobra quanto? 3. O que é que você faz? Aí você baixa o número 4. Pronto? 4 é maior do que 11, não é verdade? Pode ser dividido? Pode. 34 por 11, 1 vezes 11 é 11. Para 34 falta muito. 2 vezes 11 é 22, professor. 22 para 34 ainda falta muito. Então, vamos ver se dá certo um 3. 3 vezes 11 dá quanto? 33, professor. 34 menos 36 sobra quanto? Sobra 34 menos 33 sobra quanto? Sobra 1. Aí você vem aqui e baixa o número 6, tá bom? 6. 16 pode dividir por 11? Pode. Dá quanto? Dá 1. 1 vezes 11 é 11. E 11 para 16, ou 16 menos 11, vai precisar ter quanto? 5. Tá vendo? Esse resto aqui não foi zero. Se ele não foi zero, a divisão não é exata. É uma divisão inexata, tá bom? É uma divisão inexata. Então, nós vamos aqui, ó, fazer isso, tá bom? 1446 dividido por 11. Esse número aqui, ele é quem? Esse número aqui, como é o nome dele no termo? Esse número aqui, quem é ele nos termos da divisão? E esse 5 aqui, ele é quem? Também tem um nome, né? Vamos lá, anotar o nome deles. Aqui, ó, 1446 é o nosso dividendo. O 11 é o nosso divisor. O 131 é o nosso quociente. E o número 5 é o nosso resto. Então, mais uma vez, nós aprendemos aqui fazendo juntos. Executamos as divisões, tá bom? Executamos as divisões e aprendemos aqui a colocar o nome dos termos, tá bom? Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos só revisar? Quem é o dividendo? É aquele que está sendo dividido. Quem é o divisor? É aquele que divide. O que é o quociente? É o resultado, é a nossa resposta. O que é o resto? É o que sobra. Então, nós podemos ter resto diferente de zero. Quando é que isso acontece? Quando a divisão não é exata, ou seja, uma divisão inexata. E quando é que o nosso resto é zero? É quando a divisão é exata. Tá bom? Ficamos certos hoje disso. Então, hoje, nós aprendemos o que é a divisão de número natural, que é o quê? É uma operação matemática que nos permite dividir um número natural em partes iguais, tendo resto ou não tendo resto. Quando é que tem resto? Quando a divisão é exata. Tá aqui, já fizemos esses exemplos. E quando não tem resto, né? Quando o resto é igual a zero. Resto igual a zero e não ter resto é para ser chamado tudo igual.
é chamado de divisão exata. Quando a divisão não é exata, o resto é diferente de zero. Pode ser número 1, número 2, número 3 e por aí vai, tá bom? Ficou entendido aí esse nosso pensamento? Muito bem. Muito tranquilo. Olha aí, pessoal. O meu muito obrigado a todos por hoje. Agradeço a todos a atenção, tá bom? Quero desejar uma ótima tarde, tá bom? Para vocês descansarem e também continuarem aí estudando. Continuarem o quê? Estudando, tá certo? Um forte abraço para cada um. Um beijo bem grande no coração. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.